Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês, aonde quer que venhamos chegar. Nosso muito obrigado a você que compartilha nossos sinceros agradecimentos. O Brasil não é mais o que podemos sonhar como nação. Não podemos, de forma nenhuma, mencionar, mesurar qualquer comportamento que venha a ser comparado com nação. Nós, na verdade, não somos nação. Temos qualidades para ser, temos oportunidades para ser, mas não recebemos o diploma para que venha a ser reconhecido como nação. E essa situação que nós estamos vivendo é o que nós podemos afirmar que estamos sendo reprovados como nação. Nós podemos até dizer que esse diploma é justamente da inteligência, da forma básica de você compreender as coisas, que é aquilo que nós podemos ver, ouvir, falar, ter a compreensão de tudo que se pode ver, ouvir, falar. Nós não temos isso. As oportunidades do que podemos dizer facilitação nos conduz a uma estúpida ignorância de deixarmos ou dizermos, não, isso aqui nós vamos resolver depois. Ah, não, isso aqui nós vamos aguardar. Olha, eu já comentei em outro espaço, em outro programa, e num VT, dizendo, olha, eu tenho horror à palavra esperança e promessa, porque elas são parentescas. Impede você de agir e de praticar. E quando chegamos a esses dois pontos, é preciso que você compreenda, você que me ouve, que chegamos ao estágio mais miserável, mais baixo do que podemos dizer humanos ou seres humanos. As pessoas gostam de dizer isso. Mas vamos só chamar de humanos. Humanos é bem diferente na composição de seres humanos. Seres humanos é uma confusão de pessoas, é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Aí vem as qualificações, vem as formas que são empregadas, vem os meios de defesa, onde você já não sabe mais quem é o marginal, quem é o culpado, quem é o inocente. São seres humanos. Mas o humano não. O humano tem uma outra visão. Ele consegue ouvir, ele consegue pensar, ele consegue entender o que as pessoas estão falando. É uma pessoa mais qualificada. E essas pessoas qualificadas, elas estão sendo retiradas do cenário. Retirada do cenário. E essas pessoas qualificadas, ou os humanos, elas se encontram hoje em um estado de medo, onde a maioria das pessoas, uns falam, outros têm que tolerar essa fala, uma fala pobre, sem anexo à realidade, sem frutos, e os demais têm que permanecer calados por tolerar tamanhos absurdos e que representam todos nós. Então, estamos sempre enquadrados em alguma coisa. O Brasil que nós pretendemos e que os estúpidos falam constantemente, eles não vão permitir que nós venhamos ter esse Brasil. Eu, por exemplo, eu gostaria de ter um Brasil onde o comércio fosse livre, onde a educação fosse melhor que a privada, onde a segurança pudesse de fato ouvir o cidadão, onde o culpado de fato fosse preso e condenado, preso e cumprisse sua pena, onde a saúde
tivesse um saldo ou um saldo de eficiência muito maior, porque há muito mais investimentos do que da iniciativa privada. Então esse é o Brasil que eu gostaria de ter, onde os mais humildes pudessem entender o básico do comportamento educacional, do atendimento uns aos outros. Era isso que se pretende ter quando se fala sobre nação. O Estado em si, o Estado criado em si, ele não é legítimo para legislar sobre o seu próprio poder. É preciso que as pessoas compreendam que o Estado em si, ele só existe e vai subsistir se tiver um povo que atenda todos os preceitos para que o Estado possa ter força e para que possa agir dentro do conflito. E o conflito nasce justamente nas questões de desigualdade. Porque se há um estado de compreensão e que a desigualdade lá possa de fato sumir, então os conflitos só podem existir se o Estado violar o que não existe, que é o conflito do povo. Então o Estado passa a ser o conflitante quando esse viola, quando parece o corrupto para tirar o dinheiro da saúde, quando aparece o corrupto para tirar o dinheiro da segurança, quando aparece o corrupto para tirar o dinheiro dos velhinhos aposentados, que não é pouco, passa dos 90 bilhões de reais, é muito dinheiro. Então, quando o Estado corrompe aquilo que não existe na população, que é o poder, que o criou, o povo ele não pode ser responsável pelos fatos concretos da violação do Estado. Quando essas violações ocorrem, o Estado ele começa a tentar de uma forma parar ou barreirar para que não possam de forma nenhuma haver uma reação do povo em reação aos seus erros, ou a reação à ação dos seus erros. Então, o que ocorre e o está ocorrendo no Brasil é justamente essa violação do Estado, o Estado doente, o Estado pobre, o Estado miserável, onde ele mesmo é o criminoso. Quando ocorre esse tipo de comportamento? Quando o povo ele é destruído e sem um amparo legal. Não tem para onde você correr, não tem para onde ou a quem você vai socorrer ou pedir socorro. Você não tem para onde correr, você não tem socorro. Você só tem que ficar calado e chorar as suas perdas. Só. Você não tem mais nada o que fazer. Então isso é o que eu no início falei. Quando a nação chega nesse ponto, faltou o diploma de inteligência, que qualifica um grupo como nação, como Estado. Nós assistimos o Estado cometer tamanha violência. Isso já é o suficiente para que qualquer um que esteja no cargo eletivo, ele mesmo crie vergonha na cara e peça para sair, peça demissão do seu cargo. Se demita. Com a relevância de saber que vai ser preso e condenado, porque primeiro tem que ser preso, que senão vai fugir, que tem dinheiro. Então tem que prendê-lo, condená-lo e jogar dentro de um presídio comum. O ato criminoso, ele isola, ele encerra, ele tem uma separação do Estado de Direito para o estado de violência.
qualquer pessoa que esteja no comportamento de ideias, essas ideias concretas que todos nós ouvimos as pessoas dizerem que emana o poder, o povo, do povo emana o poder, se de fato, essa ideia fosse concreta, então o criminoso deveria muito bem saber que ele só perde o Estado de Direito ao crime. É tão lógico isso que a Constituição diz que alguns senadores, deputados ou políticos só podem ser presos no ato flagrante. E ainda tem uma prerrogativa, né? Porque tem a Câmara ainda, dependendo do partido, né? Então, eles vão decidir sobre relaxamento ou não, ou suspensão desse processo, mas isso não quer dizer que o processo não existe. Só o tempo que ele permanecer como deputado ou como político é que vão decidir depois sobre sua prisão. Mas o problema é que essas pessoas estão tão envolvidas que esses problemas de processo, flagrante, essas coisas, dificilmente ocorrem. Porque todos nós sabemos que essas pessoas se encontram no poder já violando a sua presença, viola o Estado de Direito. Então, o que estamos assistindo no Brasil, que é o nome simplesmente para se fazer uma representação, é como se fosse algo circense, só para aparentar que isso aqui é nação. Nós estamos vendo os resultados. Estamos importando burrices, exportando estupidez, acabando com nossa justiça, acabando com nossa diplomacia. Antigamente, antes de começar, nós tínhamos uma diplomacia, depois passou a ser ANAM. Hoje já é uma diplomacia, digamos, diplomacia verme, quer dizer, fungo, não tem mais resultado. Estamos destruindo tudo que é de caráter que classifica a nação. Não tem mais para onde nós corrermos, não tem mais. É uma situação difícil da gente falar, da gente observar, porque mergulhar um povo inteligente, um povo que gosta de trabalhar, mas estão destruindo essas pessoas. Destruindo. Só restam grupos de pessoas que estão se matando de trabalhar para dar sustento a um Estado já violado, um Estado que faz a separação nítida do Brasil real e do Brasil ao qual vive sobre as benesses de um povo miserável. As pessoas não estão querendo enxergar isso. Isso são acontecimentos lógicos da democracia. A reação, a ação, o poder. E levar essas pessoas, todos eles, a serem isolados da sociedade. O que está acontecendo no Brasil, quando nós falamos sobre a violação do Estado, é muito mais criminoso do que vocês possam imaginar. Muito mais. Está todo mundo passivo, como se o Brasil fosse o país mais honesto do mundo, o país mais próspero. Rico do mundo mas próspero não é. E está todo mundo passivo, está todo mundo nessa hora, ou os finais de semana, as pessoas arrumam um cavaquinho, arranjam um bar de esquina e vão cantar como se algo de bom estivesse acontecendo no Brasil. As pessoas não estão se preocupando com o pior, porque o pior já está a caminho. Já está a caminho.
Esse é o momento em que as pessoas deveriam parar, raciocinar, fazer uma relevância das condições políticas que estão ocorrendo no Brasil, e eu vou até um pouco mais. Vamos tirar a palavra política, vamos colocar a palavra democracia. O comportamento democrático, mudar essa situação, mudar essa roupa que esses partidos ou essas polaridades deram a cada um. Vestiram essas pessoas como partido. Só que no Brasil, ninguém quer mudar. Ninguém quer mudar. De fato, o Brasil que hoje nós vivemos, que é o Brasil que podemos dizer que é o de privilégios, para o Brasil prósperos. Seria ótimo que todos pudessem ser assistidos pela democracia e que o Estado, de fato, de direito, pudesse colocar as pessoas, os responsáveis, os que se encontram como representantes ou assumiram as cadeiras dos poderes, porque não são o poder de fato é o povo conforme a Constituição, mas que as pessoas que estão nas cadeiras dos representantes, representando os poderes, e são representantes dos poderes, eles pudessem entender que nós temos um legislativo. Então, quando há uma cria do legislativo, esse poder, que é o judiciário, ele não tem legitimidade para projeto de lei, porque isso cabe dando essa legitimidade, quem dá é o voto, é o sufrágio, não é o poder dando o poder. Isso é crime. Quando nós encontramos o Senado calado diante de tantas as barbáries que estão ocorrendo no Brasil, primeiro nós estamos assistindo que um Senado está de joelho, um povo covarde. E esses mesmos senadores vão procurar você que me ouve do outro lado para correr de novo a sacolinha da falsidade, da hipocrisia, buscando os meios para se eleger, para voltar à cena do crime, a cometer um crime. Essas pessoas estão de joelhos, são, olha, 90 milhões, 90 bilhões, e já estão tramando os meios para que não possa ser colocado na CPI. E onde está a justiça, o arauto do direito, onde se fala algo contra alguém, é crime, e os frutos desse alguém, quem pode, ou quem vai falar alguma coisa? Quem vai? Se o povo não pode, então assuma a responsabilidade de proibir que o povo fale a mentira, que é uma verdade sobre a causa cometida pelaquele ao qual nós não podemos acusar. Então, acuse-o com as provas que estão em evidência. E nós estamos vendo aqueles que têm a legitimidade para tal ato, não estão sequer pensando em fazer com que seja passado a limpo o que foi tirado do povo, que é o poder. Isso é outra violação dentro de uma democracia. Mas eu já ouvi pessoas dizerem que o povo não podem, ou não podemos dar ouvido ao povo. Isso é uma forma de dizer que o povo está sobre o açoite, sobre o chicote. Essa semiótica que eles falaram sobre algumas pessoas, isso é afronta, é outro crime contra o Estado democrático, que é a democracia. Então, democracia não é simplesmente, isso aqui é democrático, não vou dar ouvido, eu sou o poder, eu posso fazer. Não, isso é ditadura. Democracia
É um comportamento lógico do entendimento de que aquilo que eu errei, eu me julgo porque sei que eu errei. Quando eu tento me explicar sobre o meu erro, eu estou errando duas vezes. Eu simplesmente tinha que assumir aquilo e dizer, pronto, eu estou errado. E cumprir com as obrigações, sabendo que vou ter o devido processo legal. Vou pagar e não vou ter nenhum criminoso ou organizações criminosas dentro daquele lugar ao qual eu vou ficar, que não vai me causar dano, porque eu passo a ser responsabilidade do Estado. Se alguma coisa acontecer, isso mostra que o Estado também não está lá. Então o Estado não está no presídio, não está nas escolas, não está na segurança, não está na educação, não está na saúde, não está nas representações. Então nós estamos encontrando violência em todos os cantos, todos os erros, todos os lugares. Parece complicado falar sobre democracia, e é realmente complicado falar sobre democracia. É muito complicado. Não é simplesmente o fato de dizer assim, vamos fazer justiça. Não. É comportamento que fortalece o Estado qual foi criado, que ele mesmo, quando não houver nenhum perigo dentro da sociedade, e que ele resolver criar o caso, essas pessoas têm que ser presas, tirado de circulação dos seus empregos, da sua posição, seja ele qual for. Aí vale o caput da Constituição, do artigo 5. Todos são iguais perante a lei. Até lá, se isso não ocorrer, lamentamos, porque eu tenho certeza que outras pessoas lamentam, eu estou me associando a outras pessoas. Então, lamentamos que se não houver isso, de fato, não vai acontecer Brasil. E é o que nós estamos vendo hoje. Um abraço a todos, sejam bem-vindos. Até mais.